Alô você, seja muito bem-vindo, você está no Te Politizei. Agora vamos falar sobre André Janones, que foi absolvido do crime de rachadinha. Eu ponho crime entre aspas, porque rachadinha não é tipificado como crime no Código Penal brasileiro. Para quem não sabe, a rachadinha é quando um funcionário público, no caso o deputado federal, contrata os seus assessores de maneira de fachada e fala assim, olha, você vai receber salário X e vai depositar metade do seu salário na minha conta. Então você não precisa nem vir trabalhar, você bate o ponto e deposita no fim do mês metade do salário destinado pelo governo na sua conta. Então eu te contrato por 10 mil e você deposita 5 mil na minha conta. Beleza? Beleza. Então essa é a rachadinha. Não existe crime nisso. É uma prática imoral, mas não é ilegal. Teoricamente, ninguém saberia desses crimes se esse funcionário que foi contratado denuncie o parlamentar. Portanto, o TSE decidiu que esse tipo de crime configura enriquecimento ilícito e dano ao patrimônio público, porque teoricamente não teria como saber se a pessoa que está recebendo o salário vai depositar metade do salário na conta de determinado funcionário público, de deputado ou senador, ou o que seja. Então, numa decisão unânime do TSE, definiu que a prática de rachadinha é apropriação de parte do salário dos servidores pelos políticos, nomearam como enriquecimento ilícito e dano ao patrimônio público, porque afinal de contas você está usando uma verba destinada para pagar os seus assessores e está se beneficiando desse dinheiro público que vai para o seu assessor e depois volta para você de maneira ilegal. Na verdade, não seria ilegal, mas é totalmente imoral. E quando essa pessoa denuncia esse tipo de prática, o governo tem que fazer alguma coisa, né? Senão é um tipo de prevaricação. Então, André Janones faz um acordo com a PGR e devolve 131,5 mil reais. Acontece que o ano passado, André Janones foi processado pela Comissão de Ética da Câmara pela prática da rachadinha. E como todo mundo sabe, Boulos foi o cara que decidiu por arquivar a prática da rachadinha desse sujeito aqui, como mostra na notícia do UOL. O deputado Guilherme Boulos votou para arquivar processo de cassação de André Janones no Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara. O político foi acusado por ex-assessores de seu gabinete de praticar rachadinha. Ele foi gravado pedindo que funcionários arcassem com suas despesas pessoais. Então é uma prática que teoricamente ninguém saberia que acontece, a não ser que tenha sido denunciado, né, esse tipo de prática. Então a PGR ela fez um acordo que vai perdoar André Janones, que na minha opinião deveria ter sido cassado pela prática ilícita de rachadinha. Então, o que configura isso? Configura que o governo está fazendo um acordo. Você paga para mim para eu te livrar do processo de cassação ou do processo de prisão. Então, o governo está entrando num acordo aqui com um criminoso, não é verdade? Olha lá, o deputado federal André Janones fechou um acordo com a Procuradoria-Geral da República para devolver 181,5 mil reais à Câmara dos Deputados após investigação que apontou prática de rachadinha em seu gabinete. Além do ressarcimento, o Janones vai pagar uma multa de 26,3 mil reais, totalizando 157,8 reais. O acordo chamado de Acordo de Não Persecução Penal foi homologado e permite que o parlamentar evite o prosseguimento do processo criminal. Isso aqui é um absurdo. Isso que acontece no nosso país é uma venda de sentença, praticamente. Ele está comprando o juiz para que ele não siga com o processo de persecução penal. Olha só o acordo. Encerrar qualquer prática ligada ao esquema do investigado. Olha, a gente vai te perdoar, você vai pagar as multas, mas você vai ter que encerrar qualquer prática ligada ao esquema que foi investigado, você não vai poder mais fazer rachadinha, você não vai poder cometer novos crimes, hein?
ou contravenções até o fim do cumprimento do nosso acordo. Declarar que não firmou acordos similares nos últimos 5 anos e que não responde a outros processos criminais. Vocês estão percebendo o que está acontecendo nesse país? O criminoso, está trocando a condenação de prisão ou de ser cassado por um valor. É incrível, né? A investigação começou após os ex-assessores denunciarem à Polícia Federal que eram pressionados a devolver parte de seus salários ao deputado. O caso ganhou força após a divulgação de um áudio em 2019 em que Janones admite que a prática era para quitar dívidas de campanha da eleição municipal de 2016. André Janones tinha uma dívida de mais de R$500 milhão com a campanha da eleição em 2016. Até aqui, ó. Tem algumas pessoas aqui que eu ainda vou conversar em particular, que vão receber um pouco de salário a mais. E elas vão me ajudar a pagar as contas quando a minha campanha de prefeito deu um prejuízo de R$675 mil. O cara conseguiu desviar dinheiro de campanha, agora ele pega esses assessores que ele contrata com a verba destinada do governo, que diz aqui, vamos ver aqui a verba, de R$133 mil, mais de R$133 mil, para contratar de 5 a 25 secretários parlamentares. Então o cara contratou esses sujeitos aqui e falou assim, olha, vocês vão ter que depositar metade do salário para eu poder pagar minha dívida de R$675 mil da campanha de prefeito em 2016. Então a PF classificou Janones como o eixo central da suposta organização criminosa e apontou um crescimento patrimonial incompatível do deputado entre 2019 e 2020, com variações de R$64 mil e R$86 mil acima do esperado para seus rendimentos. Janones foi indiciado por, anota aí, associação criminosa, peculato, que é desvio de recurso público, e corrupção passiva. Porém, com um acordo fechado com a Procuradoria-Geral da República, o seu Paulo Gonet, ele não será processado. E é essa situação que nós vivemos neste país de banana. Isso aqui parece uma piada, todo dia aparece um caso de corrupção, e esse aqui é um acordo de corrupção ligado diretamente ao governo, diretamente à PGR, que fala assim, olha, você vai ter que me pagar R$131 mil e eu te livro de todas as acusações de crime. Então ele confessou que ele cometeu um crime que lesou o patrimônio público, que foi o crime não, né? Que foi essa prática da rachadinha, que não é tipificada como crime, mas ele usou dinheiro público em benefício próprio e nada vai acontecer com esse sujeito. Ele está pagando para não ser cassado, processado ou até mesmo preso. Muito obrigado por ficar comigo até o final desse vídeo. Não se esqueça de dar aquele joinha, de se inscrever no canal e comentar aí o que você acha da liberdade de Janones. Agora, afinal de contas, depois de ele pagar o dinheiro para o governo, ele está livre de seus crimes. Muito obrigado pela sua companhia. Daqui a pouquinho a gente volta. Até já.